Uma empregada de mesa percebeu o que os médicos não viram e salvou a vida do filho de um bilionário em poucos minutos. E se um simples ato de prestar atenção pudesse mudar tudo? Numa movimentada cafetaria na esquina da Quinta com a Main, do American International, onde o café nunca para de ser servido e as conversas fluem como mel, ninguém esperava que aquela terça-feira à noite fosse diferente de qualquer outra. A chuva batia contra as janelas enquanto famílias se reuniam em torno de cabines de vinil gastas, partilhando histórias sobre pratos fumegantes de comida reconfortante. Atrás do balcão, uma mulher de olhos bondosos e mãos calejadas por anos de serviço movia-se com a graça experiente de alguém que realmente se importava com cada pessoa que entrava por aquelas portas. Ela tinha aprendido a ler as pessoas da mesma forma que outros leem livros, captando os sinais subtis que diziam muito sobre os seus corações, as suas lutas, as suas necessidades. Naquela noite em particular, quando a agitação do jantar começou a se acalmar, o seu dom de perceber o que os outros não viam provaria ser mais precioso do que ouro. De onde está a assistir esta noite? Linda servia as mesas no restaurante familiar do Joe há quase 15 anos, e nesse tempo ela se tornou uma espécie de anjo da guarda do bairro. Os seus clientes não eram apenas pedidos num ticket. Eram a senhora Peterson, que sempre pedia creme extra no café depois que o marido faleceu, e o jovem Danny, cuja mãe trabalhava no turno da noite e confiava em Linda para garantir que ele terminasse o dever de casa antes da sobremesa. A lanchonete era mais do que um restaurante. Era um santuário onde as pessoas iam não apenas para comer, mas para sentir o calor de serem verdadeiramente vistas e cuidadas. Aquela terça-feira à noite começou como qualquer outra. Os sons familiares do bacon a fritar e das conversas suaves enchiam o ar, enquanto o aroma da torta de maçã recém-assada criava uma atmosfera caseira. Linda circulava entre as mesas com a sua habitual atenção, reabastecendo as chávenas de café e compartilhando sorrisos genuínos que tinham o poder de iluminar até mesmo os dias mais sombrios. Por volta das 19h30, a campainha acima da porta tocou e entrou um homem que ela nunca tinha visto antes. Ele estava impecavelmente vestido com um fato feito à medida que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava num mês. No entanto, havia algo de cansado na sua postura. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, mas os seus olhos carregavam o peso de alguém que tinha esquecido como descansar. Atrás dele, quase escondido na sua sombra, estava um menino de cerca de 10 anos. A criança movia-se lentamente, como se cada passo exigisse um grande esforço. A sua tez pálida parecia quase translúcida sob a iluminação quente do restaurante, e Linda reparou que ele mantinha uma mão pressionada contra o lado do corpo. O homem, claramente o seu pai, guiou-o até uma mesa de canto com o cuidado protetor de alguém que aprendeu a antecipar problemas. Quando Linda se aproximou da mesa com os menus e o seu sorriso mais caloroso, ouviu o homem a falar em tom baixo e preocupado ao telefone. "A consulta só é na quinta-feira", dizia ele com frustração na voz. "Tenha certeza absoluta de que não há nada disponível mais cedo?" Quando ele desligou, ela pôde ver a preocupação gravada profundamente em suas feições. "Bem-vindos ao Joe's", disse Linda gentilmente, colocando copos de água gelada sobre a mesa. "O que posso servir para vocês começarem esta noite?" Mas, mesmo enquanto falava, seus olhos experientes estavam captando detalhes que logo se revelariam capazes de mudar vidas. O rapaz, que se apresentou discretamente como Alex, tentou um sorriso corajoso enquanto estudava o menu, mas o olhar treinado de Linda percebeu o que outros poderiam ter deixado passar. A sua respiração parecia ofegante e, a cada poucos minutos, ele se mexia desconfortavelmente na cadeira. Quando o pai, Robert, saiu para atender outra chamada urgente, a fachada de Alex começou a desmoronar. "Tudo parece tão bom", sussurrou Alex, embora Linda tenha percebido que ele estava apenas fingindo ler o menu. Os seus pequenos dedos tremiam ligeiramente enquanto ele pegava no copo de água. "Estás a sentir-te bem, querido?", perguntou Linda, sentando-se na cabine à sua frente com a autoridade gentil de alguém que criou 3 filhos. "Estás um pouco pálido." Alex olhou para a janela, onde o pai andava de um lado para o outro com o telefone colado ao ouvido. "O meu pai diz que os médicos estão apenas a ser extremamente cuidadosos", disse ele, mas a sua voz trazia a incerteza de uma criança a tentar convencer-se a si própria tanto quanto aos outros.
Às vezes dói-me o estômago, mas provavelmente não é nada de grave. Os instintos maternos de Linda, aperfeiçoados por anos a cuidar dos outros, começaram a enviar alarmes silenciosos à sua mente. Ela já tinha visto essa combinação específica de sintomas antes. A maneira como Alex segurava o lado direito do corpo, a leve coloração amarelada ao redor dos olhos, a maneira como ele parecia lutar contra a náusea a cada respiração. Quando Robert voltou para a mesa, Linda notou as profundas rugas de preocupação que nem mesmo os ternos caros e os negócios de sucesso conseguiam esconder. Os especialistas estão todos lotados, explicou ele a Alex, forçando o otimismo em sua voz. Mas vamos ver o Dr. Morrison na quinta-feira, e ele é o melhor da cidade. Enquanto Linda anotava o pedido, uma sopa de galinha simples para Alex, que alegou não estar com muita fome, e um café para Robert, ela se viu a observar a criança mais de perto. A sua avó sempre dizia que, às vezes, a coisa mais importante a fazer era confiar na sua intuição. E naquele momento, todos os instintos de Linda lhe diziam que quinta-feira poderia ser tarde demais. Durante um momento de silêncio entre as mesas, ela se aproximou-se de Robert com a diplomacia cuidadosa de alguém que compreende o equilíbrio delicado entre ajudar e ultrapassar os limites. Não quero intrometer-me, começou ela suavemente, mas criei 3 filhos e vi muitos pais preocupados ao longo dos anos. Se este momento está a tocar o seu coração, por favor, dê um like ao vídeo. Às vezes, quando se ama tanto alguém, sabe-se quando algo não está bem, não é? Robert ergueu os olhos do café que mal tinha tocado, e Linda pôde ver o peso do medo que ele carregava sozinho. Os médicos dizem que provavelmente é apenas uma infecção estomacal, disse ele, mas a sua voz traía as suas dúvidas. Alex tem lidado com isso intermitentemente há semanas, mas piorou desde ontem. O coração de Linda doía por este pai, que estava claramente a lutar contra os seus próprios instintos em favor do protocolo médico. Ela já tinha estado na mesma situação, lembrando-se das noites sem dormir, quando o seu filho mais novo estava com febre, e sabia, simplesmente sabia, que algo precisava de atenção imediata. Posso perguntar o que exatamente os médicos disseram? Enquanto Robert explicava as várias teorias e exames agendados, Linda observava Alex, que agora tinha parado até de fingir que comia a sopa. A criança segurava o lado com mais frequência, e ela notou um sinal sutil, mas inconfundível, que fez seu pulso acelerar. A maneira como ele instintivamente levantava a perna direita, como se tentasse proteger aquela área de qualquer movimento ou pressão. O seu falecido marido tinha sido paramédico por 25 anos, e Linda absorveu mais conhecimento médico do que a maioria das pessoas imaginava durante suas longas conversas sobre as chamadas dele. O que ela estava a ver em Alex despertou memórias da voz urgente do seu marido a descrever uma emergência específica. Quando as crianças começam a proteger o lado inferior direito assim, Linda, especialmente com náuseas e aquela tez pálida, não se espera por consultas. A constatação atingiu-a como um golpe físico. Não era apenas uma dor de estômago. Robert, disse ela, sentando-se à mesa com uma urgência gentil. Preciso que me ouças com muita atenção. Não sou médica, mas já vi o suficiente para saber que algumas coisas não podem esperar até quinta-feira. A sua voz estava firme, mas as suas mãos tremiam com o peso do que ela estava prestes a dizer. Acho que o Alex pode ter apendicite e, se estiver certa, esperar pode ser perigoso. O rosto de Robert ficou pálido. Mas os médicos disseram. Os médicos não o examinaram pessoalmente desde que isto piorou. Interrompeu Linda, gentil, mas firme. E às vezes, as pessoas que mais nos amam são as que percebem o que as consultas médicas e os resultados dos exames não percebem. Ela estendeu a mão sobre a mesa e tocou gentilmente a mão de Robert. Já enfrentou algo assim, em que todos os seus instintos lhe diziam para agir? Conte-nos nos comentários. Alex choramingou baixinho, curvando-se ligeiramente quando outra onda de dor o atingiu. Os olhos de Linda encontraram os de Robert, e naquele momento, ela viu o amor de um pai sobrepor-se a todos os protocolos e procedimentos que ele vinha seguindo. O que acha que devo fazer? Perguntou Robert com a voz pouco acima de um sussurro, mas Linda pôde perceber a mudança. Ele finalmente estava pronto para confiar no que o seu coração vinha dizendo o tempo todo. Acho que deve levar o Alex para a sala de emergência agora mesmo, disse Linda com firmeza. Mais gentileza.
Não espere por exames ou consultas. Diga que suspeita de apendicite e que os sintomas dele pioraram significativamente. Como se o universo estivesse a confirmar os seus instintos, Alex de repente gritou, o seu pequeno corpo curvando-se em agonia genuína. A dor que cruzou o seu rosto era inconfundível. Isso não era mais algo que pudesse ser tratado com sopa e espera. Robert entrou em ação com a determinação que provavelmente o tornara bem-sucedido nos negócios. Tem razão, disse ele, pegando Alex cuidadosamente no colo. Obrigado por confiar nos seus instintos quando eu estava com medo de confiar nos meus. Linda rapidamente pegou o casaco e as chaves. Vou com vocês, anunciou num tom que não admitia discussão. O meu carro está mais perto e conheço o caminho mais rápido para o hospital geral. Durante a viagem tensa pelo trânsito da noite, Linda segurou a mão de Alex enquanto Robert ligava para a sala de emergência, usando a autoridade na sua voz e provavelmente o seu sobrenome para garantir que estariam prontos. Alex, apesar da dor, conseguiu apertar os dedos de Linda e ela se viu cantarolando a mesma canção de ninar que costumava cantar para acalmar os medos dos seus próprios filhos. Por que é que nos está a ajudar? Perguntou Alex, fraco, os seus olhos jovens cheios de uma sabedoria que vem de enfrentar algo assustador. Porque às vezes, querido, estranhos são apenas amigos que ainda não tivemos a oportunidade de conhecer, respondeu Linda, alisando o cabelo dele com ternura maternal. E porque o teu pai te ama tanto, ele foi corajoso o suficiente para ouvir quando outra pessoa viu o que ele estava a sentir no seu coração. No hospital, a equipa da sala de emergência deu uma olhada em Alex e imediatamente o levou para a avaliação. Em 1 hora, o diagnóstico foi confirmado. Apendicite aguda que provavelmente se tornaria fatal nas próximas 12 horas. Enquanto Robert estava sentado na sala de espera da cirurgia, com Linda ao seu lado oferecendo o apoio silencioso que só outro pai poderia oferecer, ele se virou para ela com lágrimas nos olhos. Como você sabia? Os médicos não perceberam nada. Às vezes, disse Linda suavemente, cuidar das pessoas ensina-nos a ver além da superfície. Se está a gostar desta história, inscreva-se no nosso canal para mais histórias comoventes. O amor tem uma maneira de nos fazer perceber o que realmente importa. 3 horas depois, o cirurgião apareceu com notícias que confirmaram os instintos salvadores de Linda. O apêndice de Alex estava prestes a romper e a cirurgia de emergência foi realizada bem a tempo. Enquanto Robert desabava de alívio, Linda silenciosamente se afastou para deixar pai e filho terem o seu momento quando Alex foi levado de volta para o quarto, sonolento, mas seguro. Na manhã seguinte, Linda chegou ao hospital com uma garrafa térmica da famosa sopa de galinha do Joe e um pequeno ursinho de pelúcia que ela havia comprado na loja de presentes. Ela encontrou Alex sentado na cama. A cor voltou às suas bochechas e ele falava animadamente sobre a cicatriz muito fixa que iria ficar. Linda, ele chamou quando a viu, o rosto iluminado com a alegria pura que só as crianças conseguem expressar tão completamente. O meu pai diz que você salvou a minha vida. Robert levantou-se da cadeira ao lado da cama e Linda ficou surpreendida ao ver que aquele homem poderoso e bem-sucedido estava a lutar para conter as lágrimas. Não sei como agradecer, disse ele simplesmente. Se não tivesse falado, se não tivesse confiado no que estava a ver... Ele não conseguiu terminar a frase. Não precisa de me agradecer, respondeu Linda, sentando-se na cadeira ao lado da cama de Alex. Só precisa de se lembrar que, às vezes, o remédio mais importante não está num frasco de medicamentos. Está em prestar atenção às pessoas que amamos. Nas semanas seguintes, enquanto Alex se recuperava completamente, uma amizade inesperada floresceu. Robert levava Alex ao restaurante todos os domingos para tomar o pequeno almoço, onde Linda guardava a sua mesa favorita no canto e sempre tinha chantilly extra pronto para as panquecas de Alex. O rico empresário e a empregada de mesa da pequena cidade descobriram que partilhavam algo mais valioso do que o dinheiro poderia comprar. A compreensão de que a verdadeira riqueza vem das conexões que fazemos e do carinho que demonstramos uns pelos outros. Robert acabou por criar um fundo de bolsas de estudo em nome de Linda na escola de enfermagem local. Mas ele sempre insistiu que nenhuma quantia de dinheiro poderia realmente retribuir a alguém pelo dom de ouvir o seu coração quando mais importava. Linda, por sua vez, continuou a fazer exatamente o que sempre fez, servindo os outros com a atenção, gentileza e a sabedoria
que vem da compreensão de que cada pessoa que entra pela porta traz uma história que vale a pena ser notada. Como Alex costumava dizer a quem quisesse ouvir, às vezes o médico mais importante não é aquele com o diploma na parede. Às vezes, é a pessoa que se importa o suficiente para realmente ver você quando você mais precisa. Se gostou desta história, lembre-se de curtir, deixar um comentário com a sua opinião e se inscrever para receber mais histórias comoventes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de esperança, intuição e belas conexões que nos lembram o que realmente importa na vida.